Você já teve a sensação de que certas coisas na sua vida simplesmente se repetem? Que por mais que mude de cidade, de relacionamentos ou de trabalho, um padrão invisível parece sempre se manifestar? E se eu te dissesse que isso não é coincidência, mas sim consequência? O que você sente, pensa e atrai não é aleatório. Está sendo regido por leis. Leis invisíveis, mas extremamente reais. O Kybalion não é apenas um livro antigo. É um manual oculto da realidade. Dentro dele estão 7 leis que operam em cada escolha que você faz, cada emoção que você sente e cada resultado que você colhe. Leis que não pedem sua permissão para funcionar. Elas estão ativas agora, nesse exato momento, moldando a sua experiência de vida. O problema? A maioria das pessoas vive presa dentro dessas leis, sem sequer saber que elas existem. Hoje você vai descobrir quais são essas leis. Mas mais do que isso, você vai entender como elas atuam silenciosamente na sua rotina, nas suas relações e nos seus pensamentos. E pela primeira vez, talvez comece a enxergar o jogo que está sendo jogado, com ou sem a sua consciência. O Kybalion inicia com uma revelação que transforma completamente a maneira como entendemos o universo. O todo é mente. Isso significa que tudo o que existe, desde as galáxias até os seus pensamentos mais íntimos, é, em última instância, uma manifestação de uma mente universal. A realidade que você experimenta fora é apenas o reflexo daquilo que se forma dentro. A mente não é apenas uma ferramenta. Ela é o próprio campo onde a existência se desenrola. Essa ideia não é uma metáfora esotérica. A física moderna, a neurociência e até a psicologia vêm demonstrando por diferentes caminhos que a consciência molda o mundo. O observador influencia o que é observado. O foco altera o resultado. Isso quer dizer que seus pensamentos têm poder. E esse poder não é simbólico. Eles são frequências reais que colapsam possibilidades e manifestam experiências. No entanto, a maioria vive como se o mundo acontecesse de fora para dentro, como se fossem vítimas do acaso, da economia, dos outros. Mas quem compreende o princípio do mentalismo começa a perceber que é possível interferir, direcionar e até transformar completamente sua vida, começando pela reeducação dos pensamentos mais sutis. A realidade que você conhece é, em grande parte, uma projeção da sua paisagem interna, e é aí que surge o conflito. Se tudo é mente, então por que tantos vivem em sofrimento, escassez ou repetição? A resposta é dura, porque muitos não dominam sua própria mente, estão programados, vivem com pensamentos herdados, emoções recicladas, medos que nem são seus. Enquanto isso, o universo obediente às leis herméticas apenas responde com exatidão ao que lhe é transmitido. Esse princípio é o alicerce de todos os outros. Se você entende que tudo é mente, então você também entende que a chave para mudar qualquer coisa está no nível mental. Mas não basta querer. É preciso observar os próprios padrões mentais com sinceridade, coragem e disciplina. É nesse ponto que a jornada começa. O Kybalion não é leitura para entretenimento. É para quem está pronto para se reprogramar. A mente é a matriz. Tudo que você vive, sente, ama ou teme foi moldado por ela. E se você ainda não domina sua mente, então alguém ou algo está fazendo isso por você. Essa é a primeira lição. E é apenas a superfície. O princípio da correspondência é uma das chaves mais antigas e poderosas do ocultismo hermético. O Kybalion sintetiza essa lei em uma frase que ecoa há milênios. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Essa simples máxima contém um dos maiores segredos da espiritualidade. A existência é feita de padrões que se repetem em todos os níveis da realidade, do átomo ao cosmos, do corpo ao espírito, do micro ao macro. Tudo que existe no plano físico é um reflexo de algo que já existe no plano mental, emocional ou espiritual. Não existe separação entre o que você sente e o que acontece fora. Tudo está conectado em ressonância. Os ciclos da natureza espelham os ciclos da alma. As tempestades do mundo refletem as turbulências internas. As guerras que presenciamos têm origem nas guerras travadas dentro de nós. O mundo externo é apenas um espelho do nosso mundo interior. Esse princípio também revela que o conhecimento verdadeiro é fractal. Ou seja, ao entender uma parte, você entende o todo. A estrutura de um DNA, por exemplo, carrega a inteligência do universo. A forma como uma célula funciona é semelhante ao funcionamento de uma galáxia. E mais importante ainda, a maneira como você trata uma pessoa, um pensamento ou uma emoção é um reflexo de como você se relaciona com tudo o que existe. O
Kybalion ensina que, ao transformar seu interior, você inevitavelmente transforma sua realidade externa. Se você está vivendo escassez, caos, abandono, há algo dentro de você que está vibrando nessa frequência, consciente ou inconscientemente. E essa não é uma crença positivista superficial. É uma tecnologia espiritual antiga. 1. Mapa de poder. Se o que está em cima é como o que está embaixo, então ao dominar o mundo interior, você domina o mundo exterior. Por isso, o princípio da correspondência é o segredo por trás dos rituais, das orações, da meditação. Não porque essas práticas agradam a alguma divindade, mas porque elas alinham os planos. Elas colocam o ser humano em ressonância com níveis mais elevados de consciência. O que você cultiva dentro de si começa a reverberar na sua saúde, nas suas relações, no seu trabalho, na sua intuição, no seu destino. Tudo vibra em sintonia. Se você deseja mudar sua vida, não corra para mudar o mundo. Corra para mudar o que está embaixo, seus pensamentos, seus padrões, suas crenças mais profundas. Quando isso se alinha, o que está em cima inevitavelmente se transforma. Essa é a segunda lei hermética. E poucos estão preparados para a responsabilidade que ela impõe. A de que você é, em grande parte, o arquiteto do seu próprio destino. Tudo vibra. Nada permanece estático. Esse é o coração da terceira lei hermética. O universo não é feito de matéria sólida e imutável, mas de energia pulsante em constante movimento. Isso que parece sólido ao seu redor, inclusive seu próprio corpo, é apenas energia vibrando em uma frequência muito densa. Tudo o que existe, da sua respiração às galáxias, está em fluxo, vibrando, dançando em ritmos invisíveis. Quando o Kybalion afirma que nada está parado, tudo se move. Tudo vibra. Ele não está falando apenas de fenômenos físicos. Está revelando que toda a realidade é movida por frequências. Seus pensamentos vibram, suas emoções vibram. Seus estados mentais e espirituais emitem ondas que interagem com o mundo ao seu redor. Essa é a linguagem secreta da realidade, a vibração. Você já entrou em um lugar e sentiu um clima pesado sem ninguém precisar falar uma palavra? Já encontrou alguém que só de estar perto te deu paz ou te sugou a energia? Isso é vibração. É real. E mais, você está constantemente emitindo frequências. Se vibra medo, atrai medo. Se vibra raiva, recebe resistência. Se vibra paz, ressoa com caminhos de leveza. Isso não é mágica, é lei universal. O segredo está em entender que você não é um ser passivo nesse campo vibracional. Você é uma antena viva, uma estação emissora. A cada escolha emocional, você sintoniza sua realidade. É por isso que, mesmo sem perceber, você pode estar atraindo repetidamente os mesmos padrões, pessoas e acontecimentos, porque sua vibração, seu estado interno, ainda não mudou, mas aqui também está o poder. Ao alterar conscientemente sua vibração, você altera sua vida. Meditação, respiração, alimentação, música, natureza, silêncio, gratidão, contemplação. Tudo isso são ferramentas para afinar sua frequência. O verdadeiro trabalho espiritual não é externo, é uma arte de afinar sua vibração com aquilo que você deseja experienciar. Essa lei não te julga, ela apenas responde. Vibra baixo? Recebe baixo. Vibra alto? Eleva-se. Como um ímã cósmico, você atrai o que é compatível com sua frequência. E essa verdade é implacável, mas também libertadora. Porque quando você muda sua vibração, tudo muda ao redor, sem você precisar forçar nada. É como mudar a estação do rádio. O conteúdo muda automaticamente. Essa é a lei. E poucos estão preparados para ela. Nada no universo existe, sozinho. Tudo é duplo. Tudo tem seu oposto. Amor e ódio, luz e sombra, quente e frio, alto e baixo, nascimento e morte. Mas o ensinamento hermético vai além do que a mente comum compreende. Ele diz que os opostos não são coisas distintas, mas extremos da mesma coisa, separados apenas por graus. O frio e o calor, por exemplo, são manifestações diferentes da mesma energia térmica. A diferença está no grau. E essa é a chave. Quando você entende que tudo é polaridade, percebe que nada na vida é absoluto. Nem mesmo o bem ou o mal. Eles são extremos de uma mesma vibração. E isso muda tudo. Significa que o ódio pode ser transmutado em amor, que o medo pode se tornar coragem, que a dor pode se tornar sabedoria. Porque essas forças são apenas polaridades de uma mesma essência. E o mago, o alquimista, o iniciado, aquele que conhece a lei, aprende a transitar entre os polos,
mas o ser humano comum vive preso na ilusão da separação. Ele acredita que luz e escuridão são realidades opostas e inconciliáveis. Ele não vê que o próprio contraste é necessário para que qualquer experiência exista. Sem tristeza não há alegria. Sem vazio não há plenitude. Sem perda não há valor. É o jogo da dualidade e todos estamos imersos nele, até que despertemos. Anubis, como o deus dos limiares, é o mestre dessa polaridade. Ele conduz as almas entre os mundos, entre a vida e a morte, entre o conhecido e o oculto. Ele não nega nenhuma das partes. Ele honra ambas, porque sem entender o abismo, você nunca valoriza a luz. Sem encarar o medo, você nunca reconhece sua coragem. E sem abraçar sua sombra, jamais encontrará sua verdadeira luz. A polaridade, então, não é uma maldição. É um portal, um convite ao equilíbrio. O caminho do meio, tão falado por sábios antigos, é o ponto de poder entre os extremos. Não é apatia, não é neutralidade fraca. É domínio. Domínio sobre os próprios estados, sobre os próprios extremos, sobre o próprio mundo interno. E isso só é possível quando você compreende. A polaridade é uma ilusão que esconde a unidade. A verdadeira liberdade começa quando você deixa de reagir aos polos e começa a escolher conscientemente a sua frequência dentro deles. Você não é obrigado a permanecer na dor, mas pode transmutá-la. Não precisa viver na sombra, mas pode integrá-la. Você tem o poder de deslizar na escala vibracional e transformar realidade. Esse é o segredo hermético. E uma vez visto, ele não pode ser desvisto. A vida pulsa. Tudo respira, tudo oscila, tudo dança ao som de um ritmo invisível. Assim como as marés sobem e descem, como o dia se transforma em noite e a primavera cede lugar ao inverno, também a alma humana vive em ciclos, altos e baixos, expansão e recolhimento, entusiasmo e cansaço. O princípio do ritmo nos ensina que nada permanece no mesmo estado. Tudo é fluxo. Tudo é onda. Tudo é movimento. Essa lei hermética revela um padrão que muitos ignoram, mas que governa silenciosamente todos os aspectos da existência. Emoções, pensamentos, finanças, relações, saúde, espiritualidade, tudo é afetado pelo vai e vem da vibração cósmica. Quando você está no auge, parece que o universo conspira a seu favor, mas inevitavelmente virá a queda. E quando você estiver no abismo, achando que tudo está perdido, virá a subida. Não é castigo, é ritmo. A maioria das pessoas, por não entender essa lei, sofre em dobro, porque resiste à queda, tentando se agarrar ao auge como se fosse eterno. Ou, na dor, acredita que a descida é seu destino final. Não compreendem que o universo não. Castiga, ele respira. E se você souber dançar com essa respiração, se tornar ritmado por dentro, deixará de sofrer à mercê das oscilações. Você será como o surfista que aprende a navegar as ondas, não a lutar contra elas. Anubis, como divindade da transição e da travessia, é também um mestre do ritmo. Ele conduz as almas de um estado a outro, do corpo ao espírito, da matéria à essência. E ele sabe que essa passagem não é um evento estático, mas um processo em espiral. As fases da alma seguem um compasso, e quem compreende esse compasso aprende a esperar o momento certo de agir, de recolher, de avançar, de se render. Na prática, o princípio do ritmo nos convida à consciência emocional. Ele diz: quando estiver em alta, celebre, mas com humildade. Quando estiver em baixa, recolha-se, mas com sabedoria. Nada dura para sempre, nem o prazer nem a dor. Mas o que você faz com cada fase determina se o ciclo será de crescimento ou de repetição. Muitos vivem os mesmos altos e baixos por décadas, sem mudar, porque não aprendem com o ritmo, apenas sobrevivem a ele. E aqui está o segredo mais poderoso dessa lei. Você não precisa ser arrastado pela oscilação. O Kybalion ensina que o sábio aprende a neutralizar o efeito pendular, elevando sua consciência a um plano superior. Em outras palavras, a onda continua existindo, mas você não é mais afetado por ela da mesma forma. Você observa o movimento sem se perder nele. É o nascimento da verdadeira estabilidade espiritual. Não aquela que nega o mundo, mas a que compreende seu compasso oculto. Você já se perguntou por que certos padrões continuam se repetindo na sua vida? Por que as mesmas dores voltam? Com rostos diferentes, as mesmas frustrações ressurgem mesmo após mudanças externas? O princípio de causa e efeito, uma das mais potentes leis do Kybalion, afirma: nada acontece por acaso. Tudo o que vivemos é consequência de algo que foi gerado antes.
no pensamento, na palavra, na ação, na energia. Não existe sorte, apenas leis sutis operando com precisão. Essa lei revela que somos, ao mesmo tempo, causa e efeito. A realidade que vivemos hoje é consequência de vibrações, decisões e atitudes passadas. E, ao mesmo tempo, o que estamos sentindo, pensando e fazendo neste exato momento está gerando futuros inevitáveis. O que você vive não é punição divina, é consequência vibracional. O universo não premia nem castiga. Ele reflete, ele responde. Muitos sofrem porque vivem apenas como efeito. São levados pelas circunstâncias, reagem ao mundo, acreditam que não têm controle, mas o que balham é claro. Os sábios se tornam causas. Eles não apenas reagem, eles criam, eles movem, eles geram. Isso não significa controlar tudo ao redor, mas sim compreender que a verdadeira força está em plantar conscientemente as sementes que inevitavelmente frutificarão. Anubis, como julgador das almas no pós-vida, é o símbolo máximo dessa lei. Na balança do julgamento, cada ação pesa. Cada pensamento deixa rastro. A pena da verdade é leve, mas o coração carregado pela mentira, pelo ego e pela inconsciência afunda. O que é o julgamento senão o reflexo final da causa e efeito espiritual? Anubis não pune. Ele revela. Ele apenas mostra o peso do que cada um cultivou. E aqui está a chave para a transformação. Se tudo que você vive é fruto de causas invisíveis, então você pode alterar sua realidade ao mudar suas causas. Não é mágica, é responsabilidade. Mudar a vida exige muito mais do que desejo. Exige presença, repetição e ação alinhada. Você precisa plantar novas frequências, mesmo que os velhos frutos ainda estejam amadurecendo. A mudança sempre começa no invisível. O problema é que queremos resultados imediatos, mas causa e efeito raramente são simultâneos. Há sempre um tempo entre o plantar e o colher, e é nesse intervalo que muitos desistem, duvidam, retornam ao velho padrão. O universo, no entanto, não falha. Se você continuar gerando causas elevadas, elas inevitavelmente se manifestarão. Persistência consciente é a chave da transmutação. O despertar espiritual acontece, em grande parte, quando paramos de reclamar do que colhemos e começamos a nos perguntar o que estamos semeando. Toda realidade é moldável, mas só para quem assume o comando interno. Deixar de ser vítima é o primeiro passo para acessar o verdadeiro poder hermético. E quando você entende que cada detalhe carrega um efeito oculto, você começa a viver com mais atenção, mais propósito, mais poder. Anubis, nesse contexto, não é apenas o deus da morte. Ele é o espelho do destino, aquele que mostra o que estava escondido, o que foi negado, o que foi esquecido. E ao reconhecer isso, você não teme mais o julgamento, porque passa a julgar a si mesmo com coragem. E nesse auto-julgamento sincero, nasce o verdadeiro renascimento espiritual, aquele que muda não apenas os efeitos, mas a própria origem da sua existência. Dentro de você, existe uma força que cria, que gera ideias, emoções, palavras e ações. O princípio do gênero ensina que tudo no universo possui dois polos complementares, o masculino e o feminino. E não se trata de sexo ou gênero biológico, mas de energias arquetípicas presentes em todas as coisas. O masculino representa a ação, direção, penetração da vontade. O feminino simboliza a receptividade, intuição, nutrição e gestação do invisível. Quando essas forças se harmonizam, o milagre da criação acontece. O desequilíbrio dessas energias é a raiz de muito sofrimento. Homens que negam sua intuição, mulheres que reprimem sua ação, e todos aqueles que vivem distantes da própria natureza interior. Uma alma desequilibrada entre essas polaridades tende a viver em conflito, ora excessivamente racional, ora perdida em emoções desgovernadas. O verdadeiro despertar só ocorre quando unimos o masculino e o feminino em nós mesmos, num casamento alquímico interno. Na tradição egípcia, essa união sagrada é representada em diversas figuras: Ísis e Osíris, Geb e Nut, Shu e Tefnut. Mas em Anubis encontramos o guardião que conduz a alma ao ponto de equilíbrio entre essas forças. Anubis não cria, ele prepara o caminho para essa criação. Ele silencia os ruídos do ego para que o ser renascido possa enfim gerar uma nova realidade a partir da fusão harmônica de seus opostos. A glândula pineal, tão reverenciada como o olho de Horus, também carrega essa dualidade. Situada entre os dois hemisférios cerebrais, o lógico e o intuitivo, ela é o ponto onde masculino e feminino se encontram. E é por isso que sua ativação não é apenas um evento fisiológico ou místico, é o despertar de uma consciência,
que sabe unir força com sensibilidade, razão com emoção, disciplina com entrega. Quando o gênero está desequilibrado, a criação se torna distorcida. Projetamos relacionamentos tóxicos, conflitos internos, dependências emocionais. Mas quando equilibramos os polos, tudo flui. As ideias vêm com clareza, os relacionamentos se tornam curas e a vida volta a ter um ritmo orgânico, criativo e pleno. O universo inteiro é fruto dessa dança. Dia e noite, sol e lua, inspiração e expiração. Tudo pulsa nesse ritmo. Ser criador da própria realidade não é apenas afirmar desejos. É saber acolher o invisível feminino e agir no visível masculino com consciência. E esse é o segredo que tantos esquecem. O universo responde àqueles que sabem receber e agir, sentir e fazer, conceber e manifestar. Não há nascimento sem fecundação. Não há obra sem gestação. Toda criação exige tempo, silêncio, ação e equilíbrio. O caminho espiritual, segundo o Kybalion, exige essa fusão. O buscador que ignora o feminino se torna tirano. O que rejeita o masculino se torna passivo. Anubis é o guardião que testa a alma. Ela é digna de criar ou ainda está presa ao caos de seus extremos. A pineal, como símbolo, só se abre quando as polaridades internas se reconhecem e, em vez de se oporem, se abraçam. O princípio do gênero, portanto, é mais do que uma lei oculta. É uma chave prática para desbloquear seu potencial. Quando você aprende a harmonizar o que pensa com o que sente, o que deseja com o que permite, o que age com o que escuta, você se transforma em canal da criação divina. E aí sim começa o verdadeiro despertar. Aquele que não apenas entende o universo, mas passa a co-criá-lo. A mente é uma dádiva, mas também uma armadilha. Em sua busca constante por compreender, nomear e categorizar tudo, ela cria um labirinto de pensamentos que nos afasta da essência. A ilusão da separação nasce justamente nesse emaranhado mental, onde o eu e o mundo parecem estar em lados opostos, quando na verdade são expressões de uma mesma fonte. A pineal, nesse contexto, se apresenta como a saída desse labirinto, não por oferecer respostas, mas por dissolver as perguntas que nunca deveriam existir. Desde pequenos, somos treinados a pensar em dualidades, certo e errado, bem e mal, eu e o outro, matéria e espírito. Mas o Kybalion afirma: tudo é mente. E se tudo é mente, então tudo é projeção de uma mesma consciência. Anubis, como condutor das almas, não separa o que é bom do que é mal. Ele pesa o coração. E o que ele busca não é moralidade, mas leveza. Leveza que só vem quando dissolvemos os pesos criados pela mente condicionada. A glândula pineal se torna a chave desse processo, porque ela nos conecta ao que está além do pensamento linear. Ela acessa dimensões onde o tempo não é cronológico, onde o eu não está fragmentado. Ativar a pineal não é sobre ver coisas mágicas, é sobre desfazer o véu da separação e reconhecer a unidade em todas as coisas. E esse reconhecimento é aterrador para o ego, pois ele vive do conflito entre as partes. O labirinto mental é mantido vivo pelo medo. Medo de não ser suficiente, de perder, de morrer. Mas toda jornada espiritual exige atravessar esse medo como quem caminha por um túnel escuro, sem garantias, apenas com a fé de que há algo além. Anubis simboliza essa travessia. Ele não carrega a luz. Ele é o guardião da escuridão, do silêncio, da morte simbólica do ego que insiste em se sentir separado de tudo. Muitos que iniciam o despertar espiritual se perdem ao tentar entender com a mente o que só pode ser vivido com o espírito. Tentam mapear o invisível com ferramentas da lógica, mas não há mapa para o infinito. Não há controle no caminho do sagrado. A ativação da pineal exige desapego das certezas, confiança no desconhecido e humildade para não se tornar escravo de novas ilusões. O ego grita: eu preciso entender, mas a alma sussurra: você só precisa se render. A separação é um truque da mente para manter o controle. É ela quem cria o eu isolado, o outro ameaçador, o mundo caótico. Mas quando a pineal se abre, você começa a ver padrões, conexões, sincronicidades, e tudo parece responder a um mesmo fluxo, a um mesmo centro. A separação some e o que resta é uma consciência que observa sem julgar. Não é coincidência que os antigos chamavam essa percepção de olho de Horus. O olho que vê além das formas, que enxerga a essência. O olho que Anubis protege na escuridão, esperando que o iniciado o encontre. E quando encontra, não há mais medo, porque o medo só existe onde há separação. O medo é o vigia do labirinto. O amor é a saída. Esse é o maior segredo.
A ativação da pineal não leva você a outro lugar. Ela traz você de volta ao que sempre esteve aqui. A realidade não muda, você muda. E quando a mente deixa de lutar contra o fluxo, o labirinto se desfaz. O que parecia complexo agora é simples, o que parecia distante agora é íntimo, e o que parecia ser você agora é tudo. Tudo no universo se comunica, mas não com palavras. A linguagem do cosmos é simbólica, intuitiva, vibracional. Enquanto a mente busca explicações lógicas, o universo responde com sincronicidades, metáforas, repetições misteriosas e sinais aparentemente aleatórios. A glândula pineal, quando ativada, nos afina essa frequência invisível, não como um receptor de informações racionais, mas como uma antena cósmica capaz de captar os significados sutis por trás da realidade física. Você já sentiu que o universo estava tentando te dizer algo? Uma frase que se repete em diferentes contextos, um número que aparece com frequência, um sonho que carrega uma sensação inconfundível. Isso não é coincidência, isso é a linguagem simbólica atuando. Mas para entendê-la, é preciso silenciar a mente barulhenta e abrir a percepção sensível. E é aqui que a pineal atua como um tradutor do invisível. Os antigos egípcios sabiam disso. Eles não viam o mundo como matéria bruta, mas como um grande espelho de realidades superiores. Cada símbolo, cada animal, cada gesto tinha uma potência energética. Anubis, com sua cabeça de chacal, era mais do que um deus. Ele era o Tijo-Entijo, símbolo do guardião entre mundos, o intérprete dos mistérios da morte e da transição. E a pineal era a chave para compreender esses mistérios sem palavras, sem dogmas. Uma mente racionalizada, desconectada da pineal, vive presa à superfície da existência. Ela busca lógica em tudo, mas se desespera quando a vida não segue seu roteiro. Já uma mente intuitiva com a pineal ativa vê além. Percebe que tudo está em ordem, mesmo no caos aparente. Vê o invisível por trás do visível. E começa a confiar mesmo sem entender porque sente, e o sentir é mais profundo que o saber. A pineal ativa não nos dá respostas prontas, mas amplia nossa sensibilidade para reconhecer as pistas do caminho. É como se o universo sempre tivesse falado conosco, mas estivéssemos surdos. Quando essa antena espiritual é despertada, os sinais ficam mais claros. Você percebe quando é hora de agir, quando é hora de recuar, com quem se conectar, o que evitar. A vida passa a ter ritmo, significado, dança. Essa comunicação simbólica também revela que o mundo exterior é um reflexo do interior. Quando você muda internamente, as mensagens externas mudam também. Não porque o universo mudou, mas porque você passou a sintonizar outra frequência. A pineal é o cristal que filtra essa sintonia. Quanto mais limpa, mais nítida a mensagem. Quanto mais bloqueada, mais ruído e confusão. Anubis, neste sentido, representa o mestre silencioso que aponta para dentro. Ele não fala, ele pesa. Ele observa se o coração está leve o suficiente para atravessar os véus da realidade. E é por isso que a linguagem simbólica exige pureza. Não pureza moral, mas pureza de presença, de atenção, de sensibilidade. Uma alma leve escuta o universo com nitidez. Uma alma pesada só escuta o próprio ego. A pineal, enfim, é menos sobre ver além e mais sobre ouvir com a alma. Interpretar os símbolos da vida é uma arte, e toda arte começa no silêncio. Quando a pineal desperta, o universo deixa de ser um lugar aleatório. Ele se torna um livro vivo, e você aprende a ler suas páginas invisíveis. Não com os olhos da carne, mas com o terceiro olho que habita em você desde o início dos tempos. Nem todas as almas escutam o chamado ao mesmo tempo. Há quem passe a vida inteira dormindo, imerso em rotinas vazias, distrações sem sentido e metas herdadas dos outros. Mas em algum momento, talvez em um sonho, em uma perda, em um colapso emocional ou em uma noite solitária, algo pulsa lá dentro. Uma inquietação sutil, uma sensação de que existe algo mais. E esse algo mais é o chamado. Anubis não grita, ele sussurra, e sua voz não vem de fora, vem de dentro. Ele não se apresenta com luzes ou milagres, mas com símbolos, sincronicidades, desconfortos. Quando você começa a questionar o sentido da vida, quando percebe que está vivendo no automático, quando algo que antes fazia sentido agora parece oco, esse é o sussurro de Anubis. É o convite para atravessar o véu. Só quem passou pelo Vale das Sombras entende o valor da luz. O despertar espiritual não começa com euforia, mas com desorientação. É o momento em que tudo parece desmoronar, não porque está dando
Errado, mas porque o velho eu está morrendo. E a alma, antes silenciada, começa a se mover. Anubis guia esse processo, como o psicopompo que conduz os mortos rumo ao renascimento interior. A pineal, nesse estágio, não é apenas uma glândula. Ela se torna um portal. É por meio dela que as visões vêm, os sonhos mudam, a intuição se intensifica. Você começa a ver sinais por todo lado, a sentir presságios, a perceber que há uma inteligência por trás do que antes parecia caos. Você está sendo guiado, mas precisa confiar no invisível. Esse é o maior desafio do despertar. Abandonar o controle. O chamado de Anubis é um lembrete de que a vida não é apenas sobre sobreviver, mas sobre evoluir. É sobre lembrar quem você era antes de ser domesticado, condicionado, programado. E ao ouvir esse chamado, tudo muda. Relacionamentos se transformam, prioridades se invertem, objetivos se dissolvem. O que era importante deixa de ser. E o que era invisível se torna essencial. Muitos resistem a esse chamado porque ele exige coragem. Coragem para olhar para dentro, para confrontar as próprias sombras, para atravessar a escuridão sem garantia de luz. Mas quem aceita o chamado percebe algo sagrado. A verdadeira luz não vem de fora. Ela nasce dentro quando a alma acende. E essa luz é suave, firme, silenciosa, como o olhar de Anubis. O despertar não é um evento, é um processo. E a cada passo, você morre e renasce. Morre para o medo, renasce para a confiança. Morre para o ego, renasce para a alma. Morre para as ilusões, renasce para a verdade. E Anubis, o deus da morte, não está te levando ao fim, está te conduzindo ao início. O verdadeiro fim é o sono. O verdadeiro começo é o despertar. Se você sente que está sendo chamado, então já foi. Porque quem escutou o chamado nunca mais será o mesmo. A pineal, ativada, não fecha mais. A alma acordada não volta a dormir. E Anubis, uma vez reconhecido dentro de você, se torna companheiro de jornada. Não mais um Deus distante, mas um aspecto vivo da sua própria consciência desperta. Você chegou até aqui, e isso não é coincidência. Talvez tenha sentido algo dentro de si ao longo desses minutos. Um arrepio, uma lembrança. Um silêncio que falou mais do que 1000 palavras. Esse é o sinal. Não de fora, mas de dentro. O eco da sua alma respondendo ao chamado de Anubis. Tudo o que falamos não é teoria nem fantasia. É um convite, uma chave, uma semente. O despertar da pineal não acontece com uma técnica exata ou uma fórmula mágica. Ele começa com presença, com entrega, com coragem para olhar além das aparências e atravessar os portais invisíveis do espírito. Anubis nunca prometeu uma vida fácil, mas ele oferece algo infinitamente mais valioso. Uma vida com significado, uma jornada real, um reencontro com aquilo que você é por trás dos medos, dos condicionamentos e das máscaras. E esse reencontro sim muda tudo, porque quando a alma desperta, o mundo ao redor não pode mais enganá-la. Você não está sozinho. Muitos estão despertando. Muitos estão ouvindo o chamado. Alguns resistem, outros fogem. Mas poucos, como vocês, ficam. Escutam, sentem e decidem seguir. E para esses, Anubis abre as portas, mostra os símbolos, ilumina a trilha. Então a pergunta final não é como ativar a glândula pineal, mas o que você vai fazer? Agora que ela começou a despertar, vai ignorar? Ou vai abraçar esse novo ciclo com tudo o que ele representa? Feche os olhos, escute o silêncio, respire fundo. E se lá no fundo algo sussurrar, é hora, então é hora.